Livro de Gênesis, capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirã e Joquissã, e Medã, e Midian, e Isbaque e Suá. E Joquissã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim e Letussim e Letumim. E os filhos de Midian foram Efá e Éfer, e Enoque e Abida e Elda. Estes foram todos os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abrão, que viveu 165 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mende. E o campo de Abraão comprara aos filhos de Et. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar e Abideel, e Mibissão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou, e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, indo para Sur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, e Arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado.
Por isso ele chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à sua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. E multiplicarei a sua semente como as estrelas dos céus, e darei a sua semente todas essas terras, e em sua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura dizia ele: não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é sua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com a sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes dos que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a sua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele em Gerar,
com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes a vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixemos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água, e chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bersemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis capítulo 27. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma suas armas e a tua aljava e o seu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido seu pai, que falava com Esaú seu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o seu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a seu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca sua mãe: eis que Esaú meu irmão é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a sua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traze-mos. E foi, e tomou-os e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, seu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a sua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor seu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse:
És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú traz a seu pai o guisado, e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça que seu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou seu filho, o seu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, e de estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio seu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois agora a ti, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: Eis que a sua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela sua espada viverás, e ao seu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, seu irmão, se consola a seu respeito, propondo-te matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, até que se desvie de ti a ira de seu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos, no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Gênesis capítulo 28. Isaque manda Jacó a Padã Arã. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E
Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a ti a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. A visão da escada de Jacó. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e à sua semente. E a sua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Livro de Gênesis, capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-se os anjos de Deus. E foi também Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, seu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, e ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a seus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a seu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará.
Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a sua terra, a sua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com seu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque o temo. Para que porventura não venha e me infira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a sua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. E disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De onde são esses diante da sua face? Então dirás: são de seu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o seu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó então disse: não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o seu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão.
Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao seu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a seus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o seu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e instou com ele, até que o tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente. E disse Esaú: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos seus olhos, de meu senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o seu nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo, à cidade de Siquém, que era na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma terra do campo em que entendera a sua... E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Anor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Diná e os Siquemitas. E saiu Diná, filha de Léia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe a peço por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela.
E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disseres. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseres. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, por isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga e de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. E as suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e os que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e suas mulheres, levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me enturbado, fazendo-me encheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã.
esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face do seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o seu nome é Jacó, não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel será o seu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, a tua semente, depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com Deus, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, e a Mamre. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Mamre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram.